fazer contato com a juíza Raquel Braga, ela que é integrante da Associação Juízes para a Democracia, a JD. Bom dia, Raquel. Bom dia, Glauco. Raquel, ontem nós tivemos a deflagração de uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de fake news que teria funcionado inclusive ali no período das eleições de 2018 e depois disso tivemos ali a manifestação de uma das pessoas que é alvo justamente dessas investigações, Sarah Winter, ameaçando o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Também tivemos uma live com o Eduardo Bolsonaro na qual ele diz que quando chegar o ponto que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, ele é que será taxado como ditador, dizendo aí que não é mais o momento de saber se haverá um momento de ruptura, mas quando haverá essa ruptura. Como é que você vê todo esse contexto em que ministros do Supremo são ameaçados publicamente, o filho do presidente da República fala em momento de ruptura dessa forma tão, digamos, cândida, né? Como é que você vê esse cenário, Raquel? Bom, o Brasil, Glauco, ele está de um jeito que tememos dormir e perder alguma coisa. E tudo é muito grave, né? Em plena pandemia, índices alarmantes de contágio, inexistência de política nacional do combate ao vírus, a situação que exigiria um chefe de Estado competente, responsável, imbuído no propósito de evitar as mortes, né? Já ultrapassamos a casa de 25 mil e aqui mortos. E aqui nós precisamos dar as nossas condolências aos familiares de cada uma dessas vítimas, com os mais profundos sentimentos de pesar, já que o presidente, desde o início, menosprezou as consequências do Covid-19, negou as projeções científicas, comportou-se levianamente, parecendo desejar o número inaceitável de mortes. Pior, desrespeitou as medidas sanitárias, o que, pela atração do cargo, pode ser criminalizado. Esse é um dos motivos também que embasam o pedido de impeachment. Achou-se no direito de fustigar prefeitos e governadores que defenderam e defendem o isolamento, cria atritos com a Polícia Federal e seus ministros atacam o STF, pelo ministro da Educação, o Weintraub, o Banco do Brasil e os funcionários públicos, pelo ministro da Economia, Guedes, o Salles, ministro do Meio Ambiente, como um malandro oportunista, demonstra regozijo ao dizer que a atenção voltada para a pandemia permitia uma gama de legislação infraconstitucional emboiada, é a expressão dele, né, com a intenção de desproteger e fragilizar regras do meio ambiente, preservação da Amazônia, reservas indígenas. A diretora da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, declara que a morte dos idosos seria proveitosa para o Caixa Previdenciário. Então, são fatos fartos e documentados, né? E isso vai gerando um clima de descumprimento de regras constitucionais, de ameaças, como eu já disse, e culmina nessa ação. Estava em curso? Sim, nenhum cidadão cidadão aí consciente, seria contra o combate à corrupção. O combate à corrupção, ele é necessário, mas essas ações espetaculosas, elas espetacularizam o processo penal. Isso nós já debatemos desde o comportamento do senhor Moro em relação ao processo Lula, em relação a vazamentos. Essas ações investigativas, elas são tanto mais eficazes quanto discretas.
Então, quanto mais discretas, mais eficazes. Então, todo esse espetáculo de helicópteros para citação das pessoas, é isso, ninguém está contra a corrupção. Mas essa espetacularização, depois de toda essa trajetória, aí você me permite um histórico, né? A alegação do Moro, ela vem em acusação ao presidente Bolsonaro, que pretendia, ele exonera-se e acusa Bolsonaro, Moro exonera-se e acusa Bolsonaro de interferir ilegalmente na Polícia Federal. Isso dá origem ao inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. E o levantamento do sigilo pelo ministro Celso de Mello dessa reunião ministerial, de onde eu extraí todas essas informações que eu passei, ele dá ciência de tudo. O Celso Mello retira o sigilo e, com isso, nós ficamos sabendo da fatídica reunião ministerial de 22 de abril. E é feliz a declaração do ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, que em entrevista ao jornalista Marcelo Auler, Fonteles, com 32 anos na Procuradoria e 40 anos como professor de Direito Penal, afirma que é dever de Aras denunciar Bolsonaro por prevaricação, artigo 319 do CPC. Quer dizer, logo após todo esse cenário, vem essa ação da Polícia Federal. Todo mundo sabe que esses processos de investigação, essas coincidências, então acabam ratificando a acusação do Moro. Veja bem, Moro, dessas figuras todas dessa conjuntura política brasileira, é a que eu considero a mais abominável, porque como juiz praticou arbitrariedades, violou regras constitucionais, processuais, e afastou, né? Moro seria o responsável por alçar Bolsonaro à presidência da República. E Bolsonaro agora é acusado de retardar ou deixar de praticar, ou praticar indevidamente atos para satisfazer interesses pessoais. Então, essa forma de conduzir, essa forma de proceder da Polícia Federal, não estou dizendo que não são necessários, não são necessárias medidas para apurar a corrupção. Se há superfaturamento, se esse aproveitamento vem dessa crise com a pandemia, é preciso sim, mas há formas menos espetaculosas, com menos aproveitamento político, e aí as coincidências, né? Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo, são coincidências que nos levam, pelo conjunto todo narrado, veja bem, nós não podemos ter a irresponsabilidade que eles têm, por esse conjunto todo de fatos, nos leva a uma vinculação que vai além de perquirir ou de apurar a corrupção, mas também no sentido de atacar os seus inimigos políticos, que é o tal do lawfare, usar o processo como arma para a eliminação dos inimigos políticos. Então, esses processos acabam tendo um cunho, uma motivação política no interesse do chefe de Estado. E é isso que nós estamos, que é esse o objeto de todo esse processo nas mãos do ministro Celso Mello. E, Raquel, quando você fala em espetacularização, a gente até comentava essa questão
ontem com o professor de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão, que é justamente isso, né? O que a gente vê hoje em relação, por exemplo, a vazamentos por parte de órgãos do sistema de justiça, como a Polícia Federal ou o próprio Ministério Público, já acontecia, né? E foi algo que foi se consolidando durante, principalmente, a Operação Lava Jato, vazamentos seletivos, com finalidades bastante seletivas também para atingir determinados políticos. Mas tem também uma questão que a gente pode diferenciar, que nos governos anteriores, ali ao governo de Michel Temer, ao governo de Jair Bolsonaro, os PGRs eram mais independentes. Eles, inclusive, e a Polícia Federal também, faziam operações, faziam investigações que atingiam, inclusive, membros do próprio governo, o que não acontece mais, até porque Bolsonaro não só demonstrou essa vontade de ter o controle sobre a Polícia Federal, como também escolheu um Procurador-Geral da República absolutamente alinhado com ele. Então, como é que a gente faz para sair dessa armadilha, Raquel? Tanto da armadilha da espetacularização, como garantir uma certa autonomia, uma autonomia que é inclusive constitucional, mas que respeite os limites também do Estado Democrático de Direito. Pois é, a comparação é pertinente e é oportuna, porque é a diferença de governos que se pautam pelos patamares civilizatórios e governos que esse do Bolsonaro foge a qualquer classificação que não seja o fascismo mesmo, que é o desrespeito às instituições, ameaças, inclusive ameaças armadas. Veja bem, não houve motivação para a exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, né? Confirmando-se os fatos que vinculam o ato à ingerência, como você já disse. A própria fala na reunião, ainda que a reunião não bastasse, torna clara quando confrontada com os destinos da Polícia Federal, que não é a segurança pessoal do presidente, não é uma polícia do Poder Executivo, mas exclusivamente judiciária. Isso é o artigo 144 da Constituição Federal. Então, o que nós percebemos? As instituições, elas erraram porque deixaram tanto fake news como essas ingerências do chefe do executivo, elas esticaram demais a corda. Então, essa é a razão dessa necessidade de preservar as instituições, porque, como eu já tinha dito aqui numa outra entrevista, o Bolsonaro, ele não se mantém dentro das regras constitucionais, dentro das regras do jogo. Há uma necessidade, há uma preocupação com todas essas ações que vão se aproximando de ilícitos, tanto dos presidentes e familiares do Bolsonaro. Você veja, depois da reunião ministerial, você pode juntar os fatos, a edição de 99 portarias, com a mudança de 6 superintendentes regionais e centenas de outros cargos da administração, coordenação e diretorias da Polícia Federal. As fake news, elas mancharam todo o processo eleitoral de 2018. Não é à toa que, nesse inquérito apurado pelo ministro Alexandre de Moraes, há pedido de apreensão de celulares desde 2018, né? Por quê? Porque, como o próprio Celso Mello já disse, e todo esse discurso acaba sendo invertido, o bolsonarismo, ele invoca a Constituição quando lhe interessa. E, mesmo assim, fazendo uma leitura casuística, oportunística ou em artigos isolados. Esse aparato jurídico é um sistema. Então, eles agora, depois de difamarem reputação, né, e as mulheres sabem bem
o que isso significa, porque há todo um conteúdo quando há uma difamação em relação às mulheres. A Dilma sofreu isso, a Manuela Dávila, a Maria do Rosário. Ainda quando eles difamam a reputação de uma mulher, há esse conteúdo de estético, chamam mulheres de feia, chamam mulheres de bruxa, há um conteúdo sexual, destroem movimentos importantes como o feminismo, né, colocando as feministas como se fossem verdadeiros bichos incivilizados. Então, tudo isso foi esticado demais, houve uma permissividade, porque há que se distinguir violência, apologia à ditadura, apologia à tortura, com algumas brincadeiras que o próprio judiciário pode tolerar, que é uma charge. E isso, a questão da liberdade de imprensa, ninguém está contra a liberdade de imprensa, ninguém está contra os direitos individuais, mas o Estado, ele precisa promover a apuração da autoria e materialidade dos fatos delituosos. E não há quebra da democracia quando se rompe um sigilo bancário ou telemático para apuração desses delitos, né? Como fake news não se confundem com liberdade de expressão. Então, difamar, caluniar, incitar ódio, apologia à tortura, à ditadura, são crimes e estão fora da esfera de liberdades individuais. Então, essa defesa das instituições, o respeito à independência dos poderes e o cumprimento de decisões judiciais não se confundem com quebra de liberdades ou violência à Constituição, né? Inclusive, a liturgia do cargo exige que essas questões sejam absolutamente respeitadas, cumpridas. Então, quando o Celso Mello ou o Alexandre de Moraes, eles ordenam, né, para a apuração a quebra de sigilo bancário de empresários suspeitos, de bancar o próprio esquema das fake news, que foram absolutamente usadas de forma ilegal, incluindo o período de 2018. Então, quando eles pedem essas apurações e se utilizam desses mecanismos legais, eles agem em consonância com a Constituição. O inquérito das fake news, ele é fundamental. E acaba por interligar-se aos demais casos, que qual a preocupação do Bolsonaro? Porque esses ataques, né? A fake news, ela interliga-se com o caso, com a ação da cassação da chapa, por exemplo, em curso no TSE, e versa exatamente sobre abuso econômico em consequência de fake news. Então, foram fake news somadas à publicidade opressiva que alçaram Bolsonaro ao poder, Dilma, Marielle, Lula, filhos do Lula, Haddad, Manuela Dávila, Freixo e outros não bolsonaristas, né? É importante a gente observar que esses ataques pelas fake news, elas são dirigidas aos não bolsonaristas ou a ex-bolsonaristas. Isso não é uma coincidência irrelevante. Então, essas são as vítimas constantes das fake news, não é? Quem não se recorda das tais mamadeiras em forma de pênis que seriam destinadas a escolas? Ou kit gay? Bolsonaro chegou a levar no noticiário esse documento falso. Então, providências sobre as fake news, como você disse, demoraram e não estariam de forma alguma, se essas providências fossem tomadas na época oportuna, elas não estariam de forma alguma fora da legalidade. Muito diferente de tentar uma interferência na Polícia Federal para saber informações sobre processos que pesam sobre os familiares do presidente. Agora,
A gente também não pode... essa apuração sobre as fake news, elas demoraram, mas melhor tarde do que tarde demais. E esse tarde demais é essa nossa preocupação de o desespero do presidente e dos seus filhos sobre esses casos originarem uma ruptura institucional, que é o que o gabinete do ódio, os financiamentos dos disparos de mensagens, essas mensagens violentas, os 300 que queriam atacar os ministros do STF, não são coincidências. E essas ações são pertinentes e elas demoraram, na minha concepção, mas parecem que vão chegar a um bom desfecho. É o que a gente... Agora, não tem também... eu fico feliz, porque eu não sei se você se recorda, eu fazia um apelo ao TSE e o Supremo para que dessem andamento a essas ações, mas nenhuma possibilidade pode ser descartada. Há também 39 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados, impetrados por partidos de oposição, 7 partidos de oposição, juristas e mais de 400 entidades dos movimentos sociais que assinam esse pedido, entre o MST, Articulação dos Povos Indígenas e Federação Nacional dos Jornalistas, né? E aqui, em relação aos jornalistas, outra categoria atacada, ameaçada, que, inclusive, com ordens do Sindicato dos Jornalistas, com apelo para que os jornalistas fossem retirados da cobertura do Congresso, em consequência dos ataques, ameaça física, inclusive, que pesavam sobre eles. Então, é isso. O crime de responsabilidade do Bolsonaro, ele abarca desde condutas que colocavam em risco a população em face da pandemia, de participação de aglomerações a posicionamentos contra o isolamento social, condutas do chefe de Estado antagônicas ao próprio Ministério da Saúde e até, como a gente tem visto, até manifestações de índole antidemocrática e afrontosa à Constituição, né? Além do fato que aqui eu já especifiquei bastante, além da investigação sobre a interferência na Polícia Federal. Então, são crimes de responsabilidade. Agora, não é possível... o que eu quero dizer? Não é possível reduzir o vídeo da reunião à interferência da Polícia Federal. É grave, mas há muita coisa ali, né? Ameaça e prisão de prefeitos e governadores, crimes de responsabilidades previstos na Lei 1079 de 1950, porque, inclusive, vou dizer aqui um desses crimes, e é muito claro para todo mundo: proceder de modo incompatível com dignidade, honra e decoro do cargo. Há alguma dúvida do que nós vimos na reunião? Há alguma dúvida sobre esse crime? Modo incompatível com dignidade, honra e decoro do cargo? Só por parte, no caso, né, Raquel, não só por parte do presidente Bolsonaro, mas também dos seus ministros. Mas, Raquel, eu queria chamar agora a participação também da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Raquel. Bom dia. Bom dia, Marilu. Raquel, estava ouvindo aqui você falar, né? Melhor tomar decisões agora, mesmo que tardias, né? Do que ser tarde demais, né? A gente está vendo aqui, em relação às pesquisas, né?
A gente estava vendo a pesquisa do Atlas Político e está revelando aqui que 54% dos brasileiros já são favoráveis a um processo de impeachment contra o Bolsonaro e 58% avaliam a gestão dele como ruim ou péssima. A gente já chegou num patamar onde realmente é possível aquele cenário político propício, porque a gente sabe que só o Poder Judiciário, por si, por mais que o Bolsonaro tenha praticado crimes de responsabilidade, várias delas, como você já falou em diversas vezes aqui na Rádio Brasil Atual, na TVT, não bastam, né? Tem que ter o cenário político. Esse cenário político está dado. Você acredita que também o caminho é a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, né, pelo TSE, com o Barroso agora adiante, à frente desse tribunal? Como é que você está vendo esse clima? E diante do, como você já comentou, todo esse recrudescimento, né, por parte aí dos bolsonaristas, filho do Bolsonaro, falando em ruptura, você acha que está chegando esse momento, Raquel? Olha, a pergunta é difícil. O que eu sinto? Eu sinto que houve uma alteração no cenário com a reação das instituições. Agora, por isso que eu digo, nenhuma hipótese pode ser descartada. E com cuidado que eu falo, porque nós não podemos menosprezar a atuação política, né? A questão da correlação de forças, de unir o Estado, isso é um trabalho muito mais político do que jurídico. Só que nesse cenário em que os militares permanecem calados, ou quando se pronunciam em favor do presidente Bolsonaro, causa uma preocupação a mais, porque diante de todas essas evidências, né, diante de tudo que se viu na reunião ministerial, como exatamente o Glauco colocou, além do presidente, os seus ministros, né, é preciso que todos nós tenhamos consciência de que é o momento de agregar forças para não perder o que estava acontecendo. Então, um exemplo disso ontem a não federalização do caso Marielle, outro caso que é muito próximo aos ataques dos filhos do presidente, todos amigos do Queiroz, o homem das rachadinhas, vizinho do Lessa, que foi o assassino, o presidente é vizinho do Lessa, que foi assassino da Marielle, milicianos como Queiroz e Adriano, que foi assassinado, pertencentes ao gabinete do Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Bolsonaro defendeu a legalização da milícia, né? Carlos Bolsonaro agraciou Adriano com a medalha Tiradentes. Enfim, são questões que não podem passar despercebida. E eu creio que esses índices de reprovação do Bolsonaro, a tendência é aumentar, porque afastando esses disparos por robôs, contendo esses financiamentos de fake news, nós vamos chegar mais perto do que é o sentimento do povo brasileiro. Então, assim como eu fiz um apelo na entrevista passada para vocês, ao STF e ao Supremo Tribunal Eleitoral, eu faço um apelo agora aos militares, né? Aos militares com consciência de projeto de nação, que sempre defenderam as nossas empresas, que sabiam da importância da Petrobras. Eu acabei de assistir a entrevista anterior do programa. Então, esse desmonte de nação, esse desmonte de país, não é possível que os militares
que nós sabemos da responsabilidade fiquem inertes ou depositem esse apoio acrítico e não percebam o quanto, mais do que démodé, mas o quanto para o cenário internacional um golpe de Estado, uma ditadura ou uma situação fascista não contribuirá para a melhora de economia do país. Essas pessoas são totalmente desgabaritadas. Só há projeto agora, hoje, será votada a MP 936, e ali é sempre isso, essas legislações do mundo do trabalho visam prejuízos do trabalhador. Então, hoje será votado exatamente a possibilidade de diminuição de salário e diminuição de jornada. Quer dizer, são medidas que vão só para um lado, né? O apoio aos bancos, claro que o governo também tem que atender às empresas, mas deveria ter um foco nos pequenos e médios empresários, porque esses oferecem o número maior de empregos. Então, todo esse cenário de uma política neoliberal, enquanto o próprio mundo neoliberal já discute que não é possível essa forma econômica para a gente prosseguir. Um modelo que você precisa de máscaras e respiradores, tem que atravessar oceanos. Por que não? Nós precisamos de um modelo econômico que nos possibilite materiais de extrema necessidade a poucos passos, privilegiando uma economia nacional. Então, a pandemia não teve nada de bom, mas ela age, né, e mostra o castigo de ter um modelo econômico nesses parques industriais, visando mão de obra barata, longe das necessidades prementes do povo. Então, tudo isso que poderia estar sendo pensado, todas as medidas que poderiam estar sendo, poderiam conduzir para um melhor resultado na pandemia. Então, estamos em consequências gravíssimas e temos aí um governo preocupado em salvar a sua própria pele dos crimes que lhe são imputados. É muito grave e eu espero, então, que os militares tenham essa responsabilidade na condução desse quadro. E, obviamente, a atuação política, o Congresso tem os seus defeitos, porque na pauta econômica continua sendo uma pauta liberal e para empresários, esquecendo do trabalhador, mas do ponto de vista de assegurar a constitucionalidade, assegurar que o Brasil não caminhe para o fascismo, eu conto com essa atuação política. Eu acho que Rodrigo Maia, o Judiciário, eu quero crer que já tenham tomado consciência da gravidade da situação. Então, é isso. Há um momento que nós não podemos arrefecer dessa luta, né? É luta diária. A democracia, ela é uma luta diária, e a democracia no Brasil, por todo esse cenário, ela sofre ameaça. Perfeito, Raquel. Olha, muitíssimo obrigada, viu, por toda a sua análise. Um grande abraço para você. Obrigada, bom dia para todos. Conversamos aqui com a juíza Raquel Braga, ela que é integrante da Associação de Juízes para a Democracia, a JD. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão.